Imagens de um vulcão nas Filipinas passam na rede de televisão em Moçambique. Oi, gente, Rafa aqui de novo falando com vocês. Essa música que tava tocando aí no começo é uma música chamada Disneylândia, da banda Titãs, do ano de 1993. Tem uma visão um pouco crítica a respeito do processo de globalização e eu achei que poderia servir para vocês conhecerem. Então, galera, a gente começou o volume 10 e o capítulo 28 fala sobre a geografia dos fluxos e a globalização, né? Então, o que a gente quer que fique mais claro, antes de começar a revisar ali com vocês, a responder as questões, é que o processo de mundialização e, mais recentemente, o processo de globalização, né, eles transformaram os cenários econômicos e cultural da contemporaneidade dos nossos dias. Esse é o tema dessa unidade, que também vai ressaltar ao longo dela o papel dos meios de comunicação e de transporte, tá? Como que isso faz que a gente circule. Por isso que eu fiquei lá falando dos exemplos de Instagram, de viagem, de gravar música pro crush, pra mandar e tal, que eu tinha que fazer, né? Vocês não têm e tudo mais, tá? Então, eu pedi para que vocês lessem a página 7 e respondessem duas questões lá da hora do estudo. A questão 6, que está na página 26 e que diz o seguinte, é a primeira. Uma característica da globalização é a desterritorialização, ou seja, as relações entre os homens e entre instituições, sejam elas de natureza econômica, política ou cultural, tendem a desvincular-se das contingências do espaço. Então, uma das características da globalização é a desterritorialização, que tende a não ter ligação nenhuma com o espaço. Ou seja, não importa necessariamente onde as coisas estão, tá? Então, o processo de globalização e a desterritorialização da sociedade são baseados no avanço da tecnologia, principalmente de comunicação e transporte, que é basicamente só a respeito disso que eu falei com vocês até esse momento, né? Então, a correta é a letra A, tá? A questão número 8 começa ali na página 27 e termina na página 28, é uma questão da UERJ e tem uma imagem, inicialmente, que são as rotas de aviões ali, né? Rotas de aviões recriam o mapa do mundo. Após observar essa imagem, vocês foram para um texto que coloca o seguinte, abre aspas, um consultor canadense, Michael Marquieta, desenvolveu um sistema de visualização das rotas de tráfego aéreo ao redor do globo, que recria o mapa mundi, como mostra a imagem. Atualmente, há 58 mil rotas aéreas cruzando os céus nos 5 continentes. Na imagem revelada por Marquieta, não causa surpresa o fato de que os pontos mais densos aparecem em áreas onde muitas rotas seguem o mesmo trajeto e têm como destino as maiores cidades do mundo, tá? Aí, indo mais para baixo um pouquinho, a gente tem as alternativas, que são 4 apenas. Nessa representação das rotas do transporte aéreo comercial, o mapa ilustra a seguinte mudança na geopolítica internacional contemporânea. Letra A. Aculturação de áreas periféricas? Não está falando de cultura nesse momento, tá? Não é aquilo que o texto base está falando. O nosso texto base é o mapa. Metropolização de regiões rurais. A gente não está falando de urbana, de conceitos que tem a ver com urbana, que é o caso de metropolização. Que também já responde do porquê que não é AD, né, conurbação de aglomerações populacionais, mas sim globalização de países desenvolvidos. Beleza? Então, a resposta correta é a C. Aí, voltando lá para a página 8, eu tinha pedido para que vocês analisassem a imagem e respondessem as duas questões que estão abaixo da imagem que serviu para toda a nossa reflexão. Então, a primeira é:
Com base em seus conhecimentos geográficos, cite 3 acontecimentos históricos ou avanços relacionados aos transportes que se desenvolveram no período representado na imagem e que dão a impressão de que o mundo está menor entre aspas, né? Essa é uma resposta pessoal, gente, mas a gente poderia ter colocado aí a invenção de novas formas de comunicação, a invenção do telefone, a invenção da internet, os meios de transporte, tudo mais, tudo aquilo que a gente ficou falando o tempo todo. Mas é uma questão pessoal, tá? Então você seleciona 3 e coloca aí. A de baixo, para analisar e debater. Debater tá mais difícil, né? Mas você pode fazer uma live aí com seus colegas para discutir geografia. Eu tenho certeza que você tá louco para fazer isso nesse momento, mas eu vou dar algumas respostas, vou falar algumas coisas a respeito dessa questão, tá? E daí, de certa forma, dialogando com você. Então, o que está falando o enunciado, primeiramente? As distâncias físicas, de fato, parecem ter se reduzido em nosso planeta. Em sua opinião, as distâncias ou diferenças socioeconômicas entre as distintas regiões do mundo também diminuíram? E quanto ao tamanho do mundo atual, como deveria ficar o planisfério na imagem? Troque ideias com o professor e os colegas e registre as principais conclusões a que chegaram. Então, assim, gente, o desenvolvimento dos meios de comunicação e de transporte, eles estão relacionados diretamente com a globalização. Isso porque possibilita um intercâmbio econômico e cultural mais veloz e intenso entre os diferentes locais do planeta, né? As grandes navegações, o desenvolvimento do mercantilismo, as revoluções industriais e a disseminação do comércio e das indústrias pelo mundo, assim como a atuação das empresas transnacionais, o capitalismo financeiro que acontece aí, toma corpo principalmente a partir dos anos de 1970, né? O desenvolvimento das telecomunicações e da informática são situações que explicam o processo de encurtamento das distâncias na Terra, tá? Então, aquela primeira parte, assim, né? Então, assim, né, de acordo com a imagem, entre 1500 e 1840, a velocidade média dos deslocamentos, cuja tração era realizada por cavalos ou pelos ventos no mar, era de 16 km por hora. A supressão das distâncias espaciais entre os diferentes lugares do mundo até meados do século XIX dependiam de muito mais tempo do que, por exemplo, já a partir da segunda metade do século XX, tá? Em que, por meio dos aviões a jato, a velocidade média de cada quilômetro percorrido aumentou praticamente 60 vezes, né? Você tem 16 km por hora lá entre 1500 e 1840, e nesse período mencionado ali, a partir da segunda metade do século XX, né, então a partir de 1950, você passa para ter 900 km por hora, né, em contrapartida dos 16. Então, sobre essa questão, né, questão que se remete às relações de distância ou diferenças socioeconômicas, embora essa resposta seja pessoal, a gente pode afirmar que fica maior ainda as distinções entre os países centrais da economia mundial e os periféricos, né? A globalização das igualdades sociais e econômicas ainda está distante de acontecer. E é por isso que eu disse que nem tudo circula da mesma forma lá na nossa aula. Beleza? Galera, então é isso, tô testando essa outra forma aí de botar as respostas para vocês. Espero que fique bacana e até a próxima aula. Tchau, fique em casa, beba água e lave a mão, tá bom?